Olá, olá pessoas, como vocês estão? Deixa eu checar aqui que se o áudio tá certinho, tudo certo? Sim, senhor, está tudo certinho. Vamos para mais uma análise tática, duas análises táticas nesta quinta-feira e na sexta mais uma, tá? Lembrando que os membros do canal, eles assistem mais cedo às análises táticas, então não esqueça de se tornar membro, porque você financia essa bagunça, tá bom? Estou aqui com a NFL e com o YouTube para a gente analisar um touchdown de 70 jardas do Pucanacua nesse último domingo contra os Browns. Não foi o touchdown que decidiu a partida, mas talvez tenha sido o touchdown que deu o ritmo para o jogo, deu a cadência para o resto do jogo. A partida estava 7-3 para os Browns antes desse touchdown, estava 7-3, primeiro quarto, 4 minutos, segunda para 1. Tá? Então, vamos nessa. Vamos começar aqui então, vou mostrar para vocês a jogada antes de mais nada, e aí a gente analisa. Vou deixar soltar. O Matt Stafford faz os ajustes ali, ele muda a jogada, muda até a formação, né? E blow. A princípio, aí ele vai correr até a linha de touchdown aqui. A princípio, parece uma jogada tão, né, big play, tão simples, mas olha como a gente vai dissecar aqui e vai ter muita coisa pra gente falar. Vai ter muita coisa pra gente falar. Vamos começar pelo posicionamento defensivo. Primeiro de tudo, o que chama atenção no início da jogada e provavelmente chamou a atenção do Matt Stafford para ele mudar aqui também? O que chama a atenção de vocês? Isso aqui. Fundo do campo tá completamente aberto. Fundo do campo. Por quê? É uma segunda para 1, tá? A defesa de Cleveland tá toda aqui, ó, focada em parar o jogo terrestre e tudo mais, até porque a formação começa com o Matt Stafford atrás do center, né? Under center. E aí ele muda para shotgun. E a segunda para 1, e grandes técnicos fazem isso, né? Instruem seus quarterbacks a fazerem isso. Aqui, muito mérito do Matt Stafford, mas a segunda para 1 é a situação preferida de qualquer coordenador ofensivo, de qualquer quarterback. Por quê? Porque ela te dá a isca defensiva para a defesa, que pode ser jogo terrestre, você pode vir com play action ou com passe em profundidade. E principalmente porque se for passe incompleto, é quase que uma chance de graça a segunda para 1. Porque se for passe incompleto, você ainda tem uma terceira para 1, que é bem convertível com o jogo terrestre, certo? Então a segunda para 1, ela abre muitas possibilidades para um ataque. E aí o Matt Stafford vê uma possibilidade aqui, principalmente por causa disso, tá? O fundo do campo aqui no meio está aberto. Então, o que você tem aqui? Você tem o Martin Emerson, teoricamente marcando em zona, tal, tá bastante afastado. A isso a gente dá o nome de cushion, mas a gente pode traduzir para português para afastamento, acho que não custa nada. Do outro lado, a gente tem o Hailace aqui, tá? E um jogador que eu gostaria que vocês focassem é o camisa 44, o Sione Tak. Nomes fantásticos, né? Força nominal muito grande nesse jogo. Pucanacu e Sione Tak. Então, o que a gente vai ter aqui? Eu preciso ser humilde e falar para vocês que eu não tenho certeza do que a gente tem como posicionamento defensivo. Ele me dá deixas aqui do que pode ser. E eu vou dizer quais são essas deixas. E não tem, às vezes, como ter certeza 100%. Né? Porque só a defesa sabe o que foi chamado, só o Jim Schwartz sabe e os jogadores da defesa de Cleveland. O que me apresenta aqui? Mas eu vou dar algumas hipóteses. E, de qualquer forma, para o resultado final não vai ser tão importante. A gente, para mim, isso aqui é um cover tree, é uma cobertura em 3. Então, é um termo que eu estou repetindo bastante. As 3 coberturas mais utilizadas na NFL hoje, cobertura em 1, cobertura em 2, cobertura em 3. Né? Tem times que usam bastante cobertura em 6, em 4, como Miami, mas, de qualquer forma, vocês já sabem, nessa altura do campeonato, o que é. Para quem não sabe, eu vou desenhar porque precisa, de qualquer forma, desenhar para essa jogada. A cobertura em 3 significa que 1/3 do campo vai ser responsabilidade aqui do Caleb Hallais, ok? 1/3 do Martin Emerson, e esse outro terço aqui me apresenta como o tac-tac. Para começo de conversa, eles não estão em marcação individual, porque é muito clara a postura aqui deles, recuando com o quadril desse jeito e olhando para o quarterback, tá bom? Para mim é muito claro que esses 3 estão em zona. Eu só não sei se é uma cobertura em 3 ou se é uma cobertura em 2 como disfarce de cobertura em 3, certo? Porque isso existe. E aí poderia ser o caso do tac-tac, tá marcando aqui o Robert, tá? E o Hailas está marcando
metade do campo e o Emerson a outra metade do campo, certo? Cobertura em 2. É mais raro uma cobertura em 2 de cornerbacks. Mas, de qualquer forma, o que é a cobertura não vai importar tanto no resultado. Pode ser uma cobertura em 3, pode ser uma cobertura em 2. Fato é que é uma marcação em zona, ok? Então, o que a gente tem aqui de desenho ofensivo do Los Angeles Rams? A gente tem basicamente 3 rotas a saber, e a mais importante é do Puka Nacua, e tudo indica que o Matt Stafford mudou a jogada, tá? A gente vai ter... Opa, peraí que eu fui no errado aqui, gente, desculpa. Acontece. A gente vai ter uma rota saindo aqui para o perímetro. A gente vai ter uma outra rota saindo para o perímetro. Essas duas rotas vão ser isca para atrair esses dois, certo? Teoricamente, eu acredito que sejam iscas interessantes para cobertura em 3. E a gente vai ter uma rota vertical aqui. Porque é muito nítido, como vocês até podem ver aqui, né, no desenho tático da jogada, que tem um espaço enorme. E aí, de um jeito ou de outro, eu até acredito que acho que seja cobertura em 2 aqui como disfarce, mas é que eles estão muito para 1/3 do campo e não para metade. Mas de qualquer forma não importa. O grande ponto é o seguinte: o Sione Tac-Tac tá aqui no meio. O Sione Tac-Tac tá aqui no meio. E aí ele vai demorar para acompanhar o Puka Nacua. E aí a gente vai falar uma outra coisa importante. Futebol americano, vou até tirar a jogada aqui para ficar só a minha face, porque isso vai ser importante. O futebol americano, ele é um esporte que taticamente ele é muito bonito, mas ele não é só tática, ele é execução também. Assim como o esporte americano tem os números, as estatísticas, mas não é só a estatística. Tem o tape dos jogos também, como aconteceu. Então, não é só tática aqui, é execução também. E a gente tem que falar como foi boa a rota, mas a velocidade, o arranque do Puka Nacua e como o Matt Stafford vai vender muito bem essa jogada e como o Matt Stafford vai ser muito preciso aqui, o que demonstra claramente que ele está na prateleira que ele merece, né? Ele já foi um quase elite, talvez até com um elenco de apoio melhor ele volte a ser um quarterback da quase elite. Mas, ó, eu até acredito que seja uma cobertura em 2, mas de qualquer forma, o tac-tac, ele percebe que ele tem que acompanhar. Ó, ele tá recuando bastante, pá. Eu acho que é uma cobertura em 2. E aí, não, é uma cobertura em 2. Cara, o Godin Schwartz é criativo, hein? Sabe por que uma cobertura em 2? Porque se fosse uma cobertura em 3, a não ser que o tac-tac tenha errado a jogada. E novamente, isso aqui não é preto no branco, não, tá, gente? Isso aqui é muito fluxo das coisas e jogadores erram. Mas a menos que o tac-tac tenha errado, porque ele deveria recuar mais aqui para ser uma cobertura em 3. Então, eu acredito, de fato, e a gente vai vendo a jogada e revendo e estudando. Obviamente, eu vi antes de fazer, mas a gente vai percebendo coisas. Eu acredito que seja isso, de fato, seja uma cobertura em 2. E aí, o que acontece? O tac-tac está responsável aqui pelo meio. Em sendo isso, essa rota aqui é fatal contra esse tipo de cobertura, porque a cobertura em 2, você tem uma metade, e o meio do campo aberto. Então, é o que vai acabar acontecendo aqui, né? Porque, ó, o Puka Nacua, ele vai disparar aqui no meio. Vai disparar. E aí vai ser tarde demais. Tanto acho que é cobertura em 2, que o Hailás, ele deixa esse terço do campo aqui. Claro que ele poderia estar nesse terço e cobrir aqui, mas ele deixa esse terço e vai bem para metade. E o Emerson também. Só que aí, como eu já destaquei algumas vezes, a vulnerabilidade do cover 2, da cobertura em 2, é essa rota sim, essa rota no meio do campo, tá? Porque é o espaço entre os dois jogadores. Em meio a isso, o passe vai ter que ser perfeito. Se ele for, não vai ter como. E aí vocês podem virar e falar, pô, beleza, o Martin Emerson estava cobrindo aqui, ele não poderia ter acompanhado antes o Puka Nacua. Então, antes de mostrar o desfecho da jogada, eu quero mostrar a câmera tática por trás da linha, certo? A gente tem o Stafford aqui, o Kyron Williams, e aqui tá o Tac-Tac, beleza? E o Puka Nacua tá aqui, ok? Então, o que acontece? O Matt Stafford, ele sabe, pela leitura pré-snap, que ele vai ter uma chance muito boa dessa rota vertical no meio do campo entrar. Até porque tudo indica que ele mudou a jogada para essa, né, e para ela funcionar. Então ele vai ter que vender essa jogada, ele vai ter que blefar. Aí funciona tipo poker, ele vai ter que mostrar uma coisa que não é, para não atrair a atenção do oponente e tirar essa janela que ele tem. Então, meu Brasil, ele vai começar a jogada aqui, ó, olhando para a esquerda. Ó, eu vou colocar em slow
para ficar bem evidente, bem bonito. Ó, tá vendo? Porque se ele olha para a direita, assim, pro Kanakua, o Taki-Taki provavelmente ele iria perseguir o Nakua antes. Ele iria deixar, ele ia fazer uma marcação em zona mais profunda. O Stafford olha para a esquerda para não mostrar que é onde ele quer ir. E por que eu acho isso? Na verdade, eu tenho certeza. Porque é muito rápido o Stafford olhar para a direita, ver o Pucanacua e soltar a bola. Então, isso tudo aqui é um disfarce, tá? Ele começa a progressão olhando para a esquerda. Ó, tá vendo? É muito rápido. Ó. Ele vira para a direita, o Taki-Taki não acompanhou e ele já começa o movimento de passe. E já solta a bola. Tá vendo? E o passe é muito perfeito, gente. Esse passe é muito perfeito. Olha onde o Stafford coloca essa bola. Entre o Emerson, entre o Hailasi, entre o Taki-Taki, perfeito. E a colocação de bola, ela não é só um passe completo. Bons quarterbacks conseguem completar esse passe. Quarterbacks acima da média, excelentes quarterbacks, e é o caso do Matt Stafford, eles colocam essa bola na medida em que o jogador ainda consiga ganhar jardas após a recepção. Se essa bola vai um pouquinho para a esquerda, se ela vai, né, ele até completa o passe. Ó, se ela vai um pouquinho para a esquerda, ele até completa o passe. Mas essa sequência não seria possível, o touchdown não aconteceria. Então, tem muita coisa nessa jogada que a gente precisa mostrar. O Matt Stafford vendendo o lado esquerdo, e pode até ser que a progressão tenha começado do lado esquerdo, porque é o lado que está o Kyrie Williams, né? Pode até ser que seja o caso, né? A gente tem o Higbee aqui desse lado direito, tal, mas o lado forte da linha aqui, mas o Williams do lado esquerdo. E na maior parte dos casos, né? Depende muito do time e tal, mas via de regra, a progressão costuma começar do lado que tem o running back, em shotgun. E aí ele falou: bom, uma segunda para 5, tal, a marcação tá ali. E ele até teria completado esse passe aqui na esquerda, tá? Ó, para a primeira descida, nessa quebra. Ele até teria uma janela aqui embaixo, só que tem uma janela muito melhor aqui para touchdown. Então, a inteligência do quarterback mudando a jogada, eu acho que esse é o tema dessa análise tática, porque vamos voltar aqui no início, vale lembrar que o Matt Stafford muda a jogada, ó. Ele muda a jogada, tem uma formação bem mais condensada, ele muda a jogada para shotgun e provavelmente por conta dessa leitura de meio de campo aberto. É o que propicia o touchdown acontecendo. Então eu vou soltar em velocidade normal uma última vez para vocês apreciarem, pegarem todos esses conceitos que eu passei. Maravilha, hein? É isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, NFL YouTube, pela parceria aqui. A gente divulgando cada vez mais o futebol americano, essa parte tática do esporte também. A gente volta com mais análise tática em breve. Lembrando, essa jogada foi escolhida pelos membros do canal. Então, se você quer escolher jogadas para serem analisadas, se você quer escolher jogada A, B, C, D, não importa o time, que tiver mais likes, que for sugestão, eu vou fazer. Não deixe de ser membro Like Plus. Participe dessa comunidade maravilhosa, clique aqui embaixo em Join. E se você gosta desse canal, se você gosta desses vídeos, você sabe aí que você ajuda muito. É graças aos membros, essa manutenção também, que a gente faz esses vídeos, tá bom? Beijo carinhoso. E se você por algum motivo não pode ser membro, não quer gastar dinheiro com isso, não tem problema, a amizade continua, se inscreve. É de graça. Deixe seu comentário, fala, pô, legal, gostei. E deixe seu like também, tá? Pra gente saber que vocês estão gostando. Beijo e até a próxima. Tchau.